Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 28 do livro de Atos. Eu vou fazer a leitura de vários trechos desse capítulo daqui a pouco, mas por enquanto eu queria começar retomando de onde nós paramos, não é? Na semana passada. Eu poderia até dizer aqui que no último episódio da nossa série sobre Paulo, nós deixamos o apóstolo Paulo lá num barco, num navio que estava naufragando, não é? Por conta de uma tempestade, esse barco afunda, mas como Deus havia prometido a Paulo, nenhuma das pessoas que estavam com Paulo naquele barco, eram 276 pessoas ao todo, nenhuma delas se perdeu, todas elas acabaram chegando até a praia na ilha chamada Malta, uma ilha que ainda pode ser visitada ali no sul da Itália. A ilha de Malta na época, a Melita, é assim que aparece ali no texto grego da Bíblia, foi uma ilha, como a gente vai ver, habitada por gente simples, que nem sequer conheciam direito a língua grega. Naquela ilha, Paulo e as outras 275 pessoas que estavam no barco, foram pelos habitantes ali, foram abrigadas por eles, né? Ninguém se perdeu, chegaram obviamente molhados, cansados do esforço. Quando chegaram na praia, estava chovendo, estava frio, mas foram acolhidos pelas pessoas que moravam naquela ilha. E logo de início, Lucas nos dá um detalhe muito interessante. No capítulo 20, versículo 2, ele escreve o seguinte: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Aqui tem um detalhe bem interessante no texto que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz a leitura da Nova Versão Internacional e a NVI traduz aqui os habitantes da ilha. Mas o texto grego, na verdade, ele diz os bárbaros. Isso é uma palavra muito interessante. O texto grego diz hoi bárbaroi, os bárbaros. Gente, vejam bem, a versão revista atualizada de Almeida traduz literalmente como está no grego. Lá no texto está os bárbaros, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que os habitantes da ilha, vejam bem, os habitantes de Malta não falavam grego. Eles falavam uma língua que era falada muito no norte da África, que não era distante dali, uma língua chamada púnica. Essa língua, na verdade, era uma língua herdada dos antigos fenícios. Os fenícios habitavam ali na região litorânea da Palestina, e eles tiveram uma influência muito grande no norte da África, fundaram muitas cidades, e a ilha de Malta era habitada por pessoas que tinham essa cultura ligada aos antigos fenícios, essa cultura púnica. Agora, a palavra que é empregada no texto grego aqui, bárbaro, ela foi uma palavra criada pelos gregos para designar aquelas pessoas que não sabiam falar grego. Os gregos usavam essa palavra para frisar que quem não falava grego falava, na verdade, línguas incompreensíveis para eles. Então eles forjaram essa palavra bárbaro, que na verdade, pela repetição das sílabas, bárbaro, né, dá a ideia de um balbuciar, né? É como se as pessoas que não falavam grego falassem ba, enfim, eram palavras incompreensíveis para os gregos. Né? Daí surgiu na cultura grega essa palavra bárbaros. Agora, um detalhe interessante e importante é que na cultura grega, especialmente na cultura grega do chamado período clássico, no século V a.C. aproximadamente, os gregos tinham o costume de não considerar humanos as pessoas que não eram capazes de aderir à sua cultura. Então, lá naquele contexto, se cria um pouco esse preconceito. Para os gregos, humanos eram eles, humanos eram os que falavam grego, não é? Os demais, os bárbaros, não eram humanos, estavam aí numa espécie de humanidade secundária, uma espécie de humanidade subalterna. Nesse relato, Lucas dá um golpe fatal nessa falsa crença dos gregos. E agora eu quero chamar a atenção de vocês de novo para o capítulo 28, versículo 2. Lendo agora, pela versão revista e atualizada de Almeida, o texto diz: os bárbaros trataram-nos com singular
humanidade. Presta atenção nisso porque é muito interessante. Como eu disse, os gregos diziam, quem não é grego, quem não tem cultura grega não é humano. Aqui Lucas está dizendo, os bárbaros, esses que os gregos diriam, não são humanos porque não têm a nossa cultura, esses bárbaros nos trataram com singular humanidade. Aqui no grego, a palavra empregada, a expressão empregada é extraordinária filantropia. É essa palavra que aparece no grego, filantropia. E vejam bem, os gregos eles eram muito precisos na língua deles, né? O que é filantropia? Filantropia é o amor que você sente por um igual. Os gregos tinham várias palavras para designar amor, e uma delas é a palavra filéu, o amor que se tem por um irmão, o amor que se tem por um igual. Dessa palavra veio o termo filantropia. Ora, o que é que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele está colocando para a gente aqui um marco fundamental. Ele está nos dizendo aqui que para a fé cristã não há distinção entre os seres humanos. Para a fé cristã não há uma humanidade principal e uma humanidade secundária. Muito pelo contrário, todos nós somos iguais pela nossa origem comum. E não há hierarquia entre os diferentes grupos humanos, porque todos somos humanos. Vocês percebem, amados, a importância dessa lição? Nós podemos dizer que se hoje nós vemos a humanidade inteira como uma humanidade única, coesa, é por causa dessa palavra de Deus que está nos dizendo, não há diferença, não podemos ter bárbaros, pessoas de outra cultura, numa consideração inferior, porque todas as pessoas, todos os seres humanos são iguais diante do Senhor Deus, diante do Criador. Só isso daqui já é uma verdade que poderia ocupar o nosso coração e a nossa reflexão hoje. Mas eu quero ir além com vocês. Eu quero primeiramente resumir o que nós encontramos aqui no capítulo 28, como eu disse, esperando que você faça também a sua própria leitura desse texto, não é? Nós vamos ver que ali na ilha, assim que os náufragos chegam, eles são acolhidos, os habitantes da ilha acendem fogueiras para eles, e Paulo logo se coloca ali servindo, ele vai procurar gravetos para colocar no fogo, aumentar a fogueira, e nisso ele é mordido por uma serpente. Os habitantes da ilha imediatamente veem aquilo e dizem, esse homem aí deve ser um bandido dos piores, porque ele faz mais a justiça, por isso que agora ele foi picado pela cobra. Lucas diz que os habitantes da ilha ficaram olhando para Paulo, porque esperavam que a qualquer momento ele começasse a inchar e morresse. Certamente era isso que acontecia com as pessoas que eram mordidos por esse tipo de cobra ali, né? Acontece que nada aconteceu com Paulo. Paulo continuou ali, ele jogou a víbora no fogo, né? E continuou ali, a turma olhando e nada. De repente, o pessoal muda de ideia. Eles estavam dizendo, esse cara deve ser um transgressor, deve ser um bandido dos piores. Quando eles veem que Paulo não morre, eles começam a dizer, esse cara deve ser um Deus, né? Enfim, não morreu como esperavam, né? Vocês notam aqui, queridos, como a opinião pública é uma coisa na qual não se deve confiar? Percebem isso? Aqui você já tira uma lição para o seu dia a dia. De repente você está muito dependente aí do que você espera ver nas redes sociais em termos de reação a você. E no dia que você posta alguma coisa e não tem nenhuma reação, você fica chateado, né? Parece que nesse dia você não fez nada de útil. Meu querido, não dê importância para as reações das redes sociais. Na verdade, não dê importância para a opinião pública. A opinião pública muda, ela é volúvel. Uma hora ela está dizendo que você é um bandido, na hora seguinte ela está dizendo que você é Deus, né? Deixa de lado isso. Guie a sua vida pela palavra de Deus. Guie a sua vida pelos valores da palavra de Deus e não por aquilo que as pessoas falam ao seu redor. Amém, amados? Só aí já tinha tarefa para vocês voltarem para casa pensando, puxa vida, eu preciso trabalhar minha vida nesse sentido. Mas tem mais coisa aqui, né? Tem mais coisa. Paulo não era um Deus. Também não era um transgressor, não era um bandido. Quem era Paulo? Paulo era um apóstolo do Senhor, ou seja, alguém que o Senhor havia enviado com um ministério para edificar a sua igreja. Por isso, logo na sequência, Lucas nos dá dois exemplos do impacto da presença de Paulo naquela ilha.
Lucas vai nos dizer que havia naquela ilha um homem que era o principal da ilha. Esse título significa que ele era uma espécie de representante do poder romano ali, uma espécie de governador. Esse homem se chamava Públio. Ele estava doente com uma espécie de disenteria, e até hoje na ilha de Malta se conhece esse tipo de disenteria como a disenteria de Malta, né? É uma espécie de distúrbio gastrointestinal muito característico daquela ilha. O pai de Públio estava doente com aquilo, falaram para Paulo, Paulo chegou até esse homem, impôs as mãos sobre ele e ele foi curado. E logo depois, sabendo, os habitantes da ilha sabendo que tinha um homem ali que tinha imposto as mãos sobre o pai do governador, e o pai do governador foi curado, os doentes da ilha vieram e procuraram Paulo, e Paulo, diz o texto de Lucas, que orou por eles, impôs as mãos sobre eles, e os doentes da ilha foram curados também. Que coisa maravilhosa. Daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários sobre isso, mas por enquanto, deixa eu seguir aqui na narrativa. Paulo e o resto da turma passam 3 meses nessa ilha de Malta. É o tempo do inverno, não era possível navegar nesse período. Quando chega o mês de março e a navegação é retomada, o comandante da guarda ali que vinha trazendo Paulo, um soldado romano chamado Júlio, nós já ouvimos, fomos apresentados a ele no capítulo 27, na semana passada. Júlio encontra um navio ali que vai seguir na direção da Itália, não é? Vai seguir para Siracusa, e a turma embarca, aquele pessoal que estava no navio que naufragou, embarca nesse novo navio, e eles chegam, começam a navegar e chegam num lugar chamado Siracusa. Siracusa fica na Sicília. Se você se lembra do mapa da Itália, o mapa da Itália parece uma bota, um pé aqui assim, e parece que a bota da Itália está chutando uma ilha que está logo ali perto do bico da bota. Essa ilha é a Sicília, tá? É a pedra que a bota da Itália está chutando ali no mar Mediterrâneo. Eles chegam então a Siracusa, param ali, depois eles continuam a viagem, chegam num outro lugar chamado Régio, e aí, navegando pela costa ocidental da Itália, eles vão dar finalmente num grande porto marítimo chamado na época Puteoli, que era um grande porto de chegada e saída de cereais, especialmente trigo. Podemos dizer que era por onde a própria Itália se abastecia e abastecia outras regiões. Hoje, essa cidade continua existindo, ela se chama Pozzuoli, fica ali naquela região. Era uma cidade maior, grande, onde havia já uma igreja cristã. E por isso Paulo, com autorização do comandante da guarda, passa alguns dias ali, junto com a igreja, naquela cidade de Puteoli. Aquele foi o ponto final da jornada de Paulo por mar. Agora ele já está ali na Península Italiana, e ele vai seguir para Roma por terra, vai avançar na direção da capital do império, usando aí as famosas estradas romanas, que eram muito celebradas no mundo antigo. Você já ouviu o velho ditado que dizia: todos os caminhos levam a Roma, Isso os romanos diziam das estradas deles com muito orgulho, e não era sem razão, porque até hoje as estradas romanas são transitáveis, são ainda uma obra-prima de engenharia, uma coisa impressionante. Pois bem, agora vai seguir a viagem via terra, via estradas, E eu queria comentar rapidamente, antes de tratar da presença de Paulo em Roma, 2 incidentes que acontecem aqui nessa ilha, E logo depois na chegada de Paulo em Roma. O primeiro deles é a outra demonstração de bondade, de humanidade, que os habitantes da ilha fazem em relação a esses náufragos. A gente já viu que quando eles chegaram na praia, vindos do naufrágio, eles foram acolhidos com singular humanidade pelos habitantes da ilha. Agora nós lemos aqui em Atos 28, 10, Lucas escreve: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Eles não tinham mais nada, tudo tinha naufragado com o barco. Aí os habitantes da ilha suprem esse pessoal com comida, com os elementos necessários para eles poderem chegar no destino deles. Isso é muito, muito impressionante a meu ver, e corrobora, confirma aquilo que eu já disse para vocês, O fato de que não há distinção entre os seres humanos. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Agora, o segundo episódio, que para mim é muito bonito também,
acontece quando Paulo já está se aproximando da cidade de Roma. Nós lemos ali no texto que os cristãos de Roma, informados de que Paulo estava chegando, eles não se limitaram a esperar que Paulo chegasse na cidade. Eles saíram ao encontro de Paulo. Vieram descendo, provavelmente encaminhada, ou usando carroças, eu não sei. Mas imaginem aí aquela multidão de cristãos indo para o sul para encontrar Paulo. E eles fizeram isso em 2 lugares. Há um primeiro encontro dos cristãos de Roma com Paulo, num lugar chamado Praça de Ápio. Esse lugar ficava mais ou menos 69 quilômetros ao sul da cidade de Roma. Então ali já há um primeiro encontro entre os cristãos de Roma e Paulo. E há um outro encontro também, um pouco mais perto da cidade, num lugar chamado Três Vendas, que ficava a 53 quilômetros ao sul de Roma. Para mim é muito comovente imaginar isso. A igreja de Roma não conhecia Paulo. Paulo já havia enviado uma carta a essa igreja, é a carta que nós temos na nossa Bíblia, chamada Carta aos Romanos, mas Paulo nunca tinha estado ali. Mas a igreja conhecia Paulo, sabia dele, tinha lido a sua carta, tinha ouvido já certamente as histórias sobre o ministério de Paulo, e eles vão aqui com o coração cheio de alegria ao encontro desse homem que está preso, gente, desse homem que num certo sentido está na pior situação social possível, porque ele está preso. Ora, quer coisa pior do que estar preso? Mas a igreja vai ao encontro dele, a igreja vai recebê-lo. Percebam aqui que os nossos valores como cristãos não são os valores do mundo. O mundo pode desprezar quem está preso, a gente não despreza, porque nós tratamos as pessoas a partir de um outro prisma, a partir de de uma outra perspectiva, de um outro jogo de valores. Amém, amados? Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Ou ficaram perdidos? Estão lá na Praça de Ápio ainda? A gente já está quase chegando em Roma e vocês estão lá na Praça de Ápio. Estão comigo, sim ou não? Vira para o seu irmão do lado e diz para ele assim: você está acompanhando o pregador? Diz aí para ele. Isso, diz aí. Assim você acorda o vizinho também, tá? Nós podemos ter uma ideia, por esse episódio que eu acabei de mencionar, o pessoal da igreja de Roma vai ao encontro de Paulo, nós podemos ter uma ideia de que a igreja de Roma era uma grande igreja já nesse momento. É interessante, Lucas não nos dá detalhes sobre a igreja de Roma, não era essa a intenção dele, e na verdade nós não sabemos ao certo como a igreja de Roma começou. Nós acreditamos que isso deve ter se dado pelo fato de que lá no Pentecoste, em Atos 2, você pode ler sobre isso, lá no Pentecoste, quando é mencionado ali os judeus de várias nações que estavam em Jerusalém, para a festa de Pentecoste, naquele dia em que o Espírito Santo foi derramado, e os apóstolos começaram a falar em outras línguas, diz o texto de Atos 2, que ali havia judeus e gentios convertidos ao judaísmo, vindos da cidade de Roma. Então é muito provável que esses homens, convertidos ali no dia de Pentecoste, tenham voltado para Roma e tenham iniciado ali, pela graça de Deus, a igreja cristã na cidade de Roma. Isso já tem pelo menos 32 anos que aconteceu, porque é mais ou menos em torno aí do ano 62 que Paulo está chegando preso na cidade de Roma. Nesse tempo, a igreja de Roma cresceu bastante, não é? E de fato, no primeiro século, nós já sabemos que ela é uma grande igreja, e isso aparece, eu creio, demonstrado aqui nessa atitude dos irmãos, não é? Que vão ao encontro, vão meio que peregrinando, né? Ao encontro desse homem de Deus que está chegando na cidade. Muito bem, como é que foi a vida de Paulo em Roma? 2 aspectos bem rápidos aqui que o capítulo nos mostra. Atos 28:16 diz assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Por conta própria significa que os custos de moradia e de sobrevivência eram de Paulo. Ele tinha que se custear ali, não é? Nós sabemos também pelos historiadores que em algumas situações era permitido que alguém preso, como Paulo estava, pudesse exercer o seu ofício. E a gente sabe que Paulo tinha um ofício, fazedor de tendas. Talvez ele até tenha usado isso um pouco nesse período, tá? Ele está numa casa que ele aluga, e a única restrição que ele tem é que ele não pode sair da casa,
e junto dele, todo dia tem ali um soldado romano diferente. A gente vai ver também o resultado que isso vai ter daqui a pouco, tá? Mas Paulo está ali, talvez ele tenha feito algum trabalho para ajudar a se sustentar, esse era o costume dele, ele mesmo escreve sobre isso nas suas cartas. Talvez ele tenha sido sustentado ali pela igreja, não é? É possível também, mas o fato é que ele está lá, e o que é que ele está fazendo ali? Eu acho muito bonita a maneira como Lucas fecha esse capítulo e também encerra a narrativa do livro de Atos. Capítulo 28, versículos 30 e 31, nos dão aqui um resumo de qual era a atividade de Paulo naquele contexto. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Está aqui esse homem, preso, com todas as razões do mundo para se lamentar por conta da situação em que ele se encontrava. E o que é que ele está fazendo? Ele está usando aquela situação para continuar a fazer o que Deus o chamou a fazer. Ele continua pregando o evangelho, ele se dedica a isso. Eu vou também daqui a pouquinho tirar algumas lições acerca disso. Mas eu acho muito bonito o livro de Atos terminar desse jeito. Porque, vejam comigo, irmãos, o livro de Atos começa com uma palavra de Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, dizendo o seguinte para a gente: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O livro de Atos abre com essa palavra de Jesus dizendo: vocês vão receber poder e vão pregar o meu evangelho em toda parte. E o livro de Atos termina com Paulo chegando na capital do império, no centro do império romano, e pregando ali livremente o evangelho de Jesus Cristo. Termina aqui a história de Paulo? Provavelmente não. A maioria dos estudiosos acreditam que Paulo foi liberto depois dessa prisão, que vai durar 2 anos em Roma, foi inocentado, foi colocado em liberdade, e Paulo mesmo já tinha um desejo anterior. Quando ele escreve a sua carta aos romanos, mais ou menos uns 8 anos antes desse momento, ele diz aos romanos que gostaria de visitá-los e que gostaria que a igreja de Roma o enviasse depois, porque ele queria pregar o evangelho na Espanha. Naquele tempo a Espanha era considerada o fim do mundo, o limite ocidental do mundo. Ninguém imaginava que havia América ainda do outro lado naquele momento, não é? E Paulo queria ir até a Espanha. Será que ele fez isso? Não sabemos. O que a gente sabe é que ele expressa esse desejo. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 15, versículos 23 e 24, Paulo escreve assim: mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Como eu disse, nós não sabemos se Paulo chegou à Espanha depois. Não há evidências disso. Mas o que nós sabemos, muito provavelmente, é que ele vai ser solto após esse período, vai retomar algumas viagens, vai escrever mais algumas cartas, e depois de alguns anos ele vai ser preso novamente. Agora, durante uma grande perseguição que o imperador Nero move contra os cristãos na cidade de Roma, por volta do ano 67, ele vai ser preso, e aí é o contexto da escrita da segunda carta de Paulo a Timóteo. É também o momento em que Paulo vai dar a sua vida pelo Senhor, o momento em que Paulo vai ser martirizado. Um outro detalhe sobre o que Paulo faz nesse momento em Roma, é que Paulo se dedica também a falar, a conversar com a comunidade judaica que estava estabelecida ali. Paulo tinha uma regra muito séria, muito severa. Ele sempre começava o trabalho em qualquer lugar pregando primeiramente aos judeus, anunciando o evangelho primeiramente aos judeus. E aí, chegando em Roma, ele convoca, ele pede que os líderes da comunidade judaica de Roma, que também era uma grande comunidade, se reunissem. E a gente vai ler isso em Atos 28, versículo 23, que diz assim: assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava.
Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Paulo cumpre essa tarefa. Há uma reação negativa por parte dos líderes judeus, eles não aceitam a palavra de Paulo, a tal ponto que Paulo vai lembrá-los de uma palavra dura que Deus havia dito ao povo de Israel por Isaías, profeta, não é? Uma palavra que, resumindo aqui, vocês podem ler depois no capítulo 28, ela está citada ali, mas resumindo aqui, Paulo diz àqueles judeus: a dureza de coração de vocês não permite que vocês creiam na verdade do Evangelho. É um momento muito triste para Paulo, certamente, porque ele carregava um peso muito grande pela conversão dos seus compatriotas, não é, dos judeus. Mas aí ele tem que dar àqueles homens um recado da parte do Senhor, e esse recado está no capítulo 28, versículo 28. Paulo diz: portanto quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, aos que não são judeus, e eles a ouvirão. Nesse momento os líderes judeus saem da casa de Paulo, Paulo fica sozinho e eles levam com eles essa palavra. Gente, isso não significa que Paulo deixou de orar e de trabalhar pela conversão dos judeus, não significa isso. Muito pelo contrário, a convicção de Paulo quanto a isso já estava muito bem colocada lá na carta aos Romanos. Depois vocês podem ler com muito proveito os capítulos 10 e 11 da carta aos Romanos para entender isso, não é? Paulo inclusive vai dizer ali no capítulo 11 de Romanos, que Deus vai usar os gentios, que vão aceitar Jesus como Messias, Deus vai usar os gentios para provocar ciúmes em Israel, para que no devido tempo os judeus também sejam convertidos ao Senhor. É isso que Paulo vai afirmar lá no capítulo 11 de Romanos. Mas o que nós sabemos é que no coração de Paulo vai continuar sempre muito vivo esse peso pela conversão dos judeus. E um exemplo disso está no capítulo 10 da carta aos Romanos, versículo 1, onde a gente lê o seguinte: Paulo escreve: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Esse é o peso do coração de Paulo, e por isso ele vai continuar certamente orando ao longo de toda a sua vida. Muito bem, aqui está esse homem de Deus, preso, mas vivendo numa casa alugada por ele. Junto dele, cada dia tem um soldado romano encarregado de guardá-lo, não é? Nós vamos nos despedir de Paulo aqui, nesse momento, né? Porque é aqui que Lucas, num certo sentido, se despede de Paulo. O que vem depois na vida de Paulo, ele não vai nos contar, não é? Ele não vai trazer o relato para a gente. Mas antes que vocês fiquem nostálgicos, porque depois de 14 domingos aqui analisando a trajetória de Paulo, eu estou dizendo, a gente se despede dele aqui, não é? Antes que vocês fiquem nostálgicos e com saudade de Paulo, eu queria tirar desse texto, desse capítulo 28, duas lições muito breves, mas eu creio que vão ser muito úteis para a nossa vida. Vocês estão dispostos a me acompanhar mais um pouquinho aqui, sim? Ok? Então siga comigo aqui. A primeira lição que eu quero tirar é a seguinte: do outro lado da tempestade, Deus tinha um propósito. Posso ouvir um amém? Isso é importante. Semana passada a gente viu em detalhes como Paulo enfrentou aquela tempestade na viagem dele para Roma. E ficou claro para a gente ali que Paulo, alimentado pela palavra de Deus que ele tinha na vida dele, Jesus havia aparecido para ele e havia dito: você vai testemunhar de mim em Roma. Alimentado por essa palavra, Paulo tinha certeza de que ia sobreviver àquela tempestade. E ainda mais, Deus disse para ele, lá no navio: ninguém que está com você vai se perder. Ele sabia disso. E foi com essa confiança em Deus, com essa convicção, que ele chegou até a margem da ilha de Malta, junto com a turma toda do navio, né? Meus queridos, vejam bem isso daqui. A partir do final desse episódio que a gente viu semana passada, a partir da chegada de Paulo em Malta, né, logo depois do naufrágio, a gente pode perceber uma coisa impressionante e importantíssima: do outro lado da tempestade, Deus tinha um propósito. Primeira coisa que tem que ficar claro para a gente é que, para nós que estamos no Senhor,
Para nós que amamos o Senhor e seguimos o Senhor, sempre há um outro lado da tempestade. Amém? Para você, sempre vai haver um outro lado da tempestade. Em outras palavras, nenhum de nós vai morrer na tempestade, nenhum de nós vai morrer durante as dificuldades que a gente enfrentar na nossa vida. Jesus nos diz algo importantíssimo em João capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Jesus está dizendo assim: no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês não vão ficar nas aflições, vocês vão passar por elas, e vocês vão passar por elas, porque eu sou aquele que estou indo à frente de vocês. Eu já passei pelas aflições, eu atravessei as aflições, eu atravessei a pior tempestade de todas, que foi a cruz, e porque eu atravessei, todos vocês vão atravessar também. Aleluia. Que bênção de Deus sabermos disso. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o que é que tinha do outro lado dessa tempestade que Paulo enfrentou? Tinha uma ilha chamada Malta. Entendam bem agora. Uma ilha insignificante. Uma ilha que não era a parada típica dos navegantes, a não ser em caso de necessidade. Em outras palavras, ninguém parava em Malta, a não ser que fosse lá para levar alguma coisa para os habitantes, ou então, a não ser que uma tempestade, como aconteceu aqui, obrigasse a parada. Porque era uma ilha pequena, era uma ilha inexpressiva, de gente rústica, simples, nem sequer falavam grego, eram bárbaros, como os gregos diziam, não é? Mas tinha gente ali que precisava de um toque do Senhor. Tinha gente ali doente, que precisava da cura, e o Senhor vai usar esse homem, Paulo, para trazer a libertação e a cura para aqueles homens e mulheres daquela ilha. Meus queridos irmãos, que coisa fantástica. Deixa eu dizer uma coisa para você, que está aí num contexto de tempestade, aflições, problemas de qualquer ordem na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho aqui. Você tem olhado muito para as circunstâncias da sua tempestade. Você tem estado muito preocupado com a sua tempestade, com a situação na qual você se encontra. E o Senhor te faz um convite hoje. O convite é para que você mude o foco do seu olhar. Quem olha apenas para a sua tempestade, vai acabar afundando junto com o navio. Entende isso? Mas você não vai afundar junto com o navio. Você já atravessou a tempestade. Você está do outro lado. Você já está na praia, na ilha de Malta. Tudo bem, está chovendo, está frio, está desconfortável, se aquecendo numa fogueira ali, né? Mas você chegou do outro lado, meu querido. Para de olhar para o seu problema. Qual deve ser a sua atitude aqui? O que foi que Paulo fez ali? Chegando lá, assim que se recuperou, tomou fôlego, viu que os habitantes estavam acendendo fogueiras, ele foi procurar galho, gravetos, para trazer e alimentar o fogo. Quando ele chegou na ilha, assim que possível, ele começou a servir. Eu vou te dar um conselho que pode mudar a sua vida. Para de olhar para a sua tempestade e começa a servir as pessoas que estiverem ao seu redor. Em outras palavras, se preocupe mais com as pessoas que estão ao seu redor do que com você mesmo. No momento em que você fizer isso, você vai ver que o Senhor vai se encarregar da sua tempestade. Ele vai cuidar da sua vida. Sirva aos outros, porque o Senhor vai te servir com aquilo que você precisar. Amém, queridos? Isso é uma lição importantíssima. Eu queria desafiar você a entender, na sua vida, meu irmão, não existe espaço para absurdo. Não há absurdo na sua vida, para com isso. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo, é um absurdo. Não existe absurdo na vida de um cristão, não existe absurdo na vida de quem conhece o Senhor, que é soberano sobre tudo, soberano sobre todas as circunstâncias. Não há absurdo. Então o que eu queria te convidar a fazer é dizer para você mesmo, você que tem aí se lamentado pela sua tempestade,
Diga para você mesmo: não há absurdos, não há acasos na minha vida. Quem dirige a minha vida é o Senhor. Se Ele me trouxe até essa praia aqui na minha vida, se Ele me fez passar por essa tempestade e eu cheguei aqui, Ele que me guardou durante a tempestade, Ele que não deixou que eu morresse no naufrágio, Ele vai continuar comigo. E tem mais: se Ele me trouxe a essa praia, é porque Ele pode me usar aqui para abençoar pessoas. Portanto, eu me recuso a ser um eterno lamentador. Eu vou ser bênção de Deus nesse lugar em que Ele me colocou. É isso. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me recordei de um incidente comigo que aconteceu durante meu tratamento médico. Para quem não sabe, eu enfrentei um câncer no primeiro semestre de 2020. E durante o tratamento quimioterápico, aconteceu essa história. Eu me lembrei dela enquanto, nunca comentei com ninguém isso, eu me lembrei dela enquanto estava preparando a mensagem. Eu estava na cadeira de quimioterapia. Só quem já fez quimioterapia sabe o que significa isso. Uma sala ampla, muitas cadeiras, no meu caso havia mais de 10 cadeiras, em cada cadeira um paciente. A cadeira, aquelas poltronas que você até reclina, ela é confortável, né? O que não é confortável é a situação. E você está sentado ali por 6 horas, a cada 21 dias, uma sessão, 6 horas de duração, tomando química pela veia, né? Braço lá, negócio injetando a química e você sentado ali. É uma situação onde geralmente as pessoas não conversam umas com as outras, porque não é uma coisa agradável estar numa cadeira de quimioterapia. Espero que vocês entendam isso. E tem outro detalhe também. Me compreendam, gente, por favor, cada um de nós tem um jeito. Eu não sou o tipo conversador, vocês entendem isso? Talvez tenha gente aqui que seja que nem eu. Tem gente que chega num lugar, está numa fila, por exemplo, para fazer alguma coisa, e em 5 minutos ela já fez amizade com 15 pessoas ali na fila, né? Tem gente que é assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Para eu conversar com alguém que eu não conheço é um parto, é uma dificuldade. Tá? Então eu já não tinha muito essa coisa de ficar falando com os outros, né? E que vou falar com o quê para quem está fazendo quimioterapia? E aí, tudo bem, aí, né? Aí certamente eu vou ouvir tudo, menos o enjoo, né? Enfim, gente, não dava, não tinha esse ambiente, né? Mas um dia aconteceu algo interessante. Quase no final das sessões de quimioterapia já, havia lá um grupo de enfermeiras que tomavam conta da gente, tiravam e colocavam, né, os remédios em nós. E uma dessas enfermeiras, enquanto ela estava me atendendo, eu não sei por que razão, ela começou a abrir o coração dela para mim. Deve ter alguma coisa escrita na testa, do tipo assim: esse cara é pastor, alguma coisa assim, né? Deve ser assim. Porque ninguém sabia de nada. Eu acredito que o motivo é porque eu tinha feito algum comentário sobre a minha esposa. Minha esposa, a Silene, todas as sessões de quimioterapia ela me acompanhou, ela ficava lá fora no corredor, né, enquanto eu estava tomando as sessões lá dentro. Mas eu acredito que por eu ter comentado talvez alguma coisa sobre a minha esposa, essa mulher começou a falar do seu casamento para mim. E começou a dizer: meu casamento não vai bem, eu estou com problemas no meu casamento. E aí, pela maneira como ela falava, foi tudo muito rápido, no meio ali dos outros pacientes, mas pela maneira como ela falava, eu percebi que o casamento estava realmente em crise. Ela chegou a me dizer que havia alguém ali do trabalho dela que estava interessado nela, e que ela estava em dúvida se ela largava o marido e ficava com essa pessoa. E aí eu virei para aquela mulher e comecei a falar para ela da importância da família. Eu disse para ela: olha a situação em que eu estou aqui, eu estou doente. Minha esposa está comigo ali, minha esposa não me abandonou nesse momento. O que vai ser da gente sem a nossa família? A família é algo que Deus nos deu, a família é alguma coisa importante. Eu comecei a falar, eu comecei a ministrar para aquela mulher sobre a família, a importância da família. Gente, eu estava na minha praia, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu estava na minha praia da Ilha de Malta, numa situação desconfortável, mas o Senhor me usou ali para trazer uma palavra para aquela mulher. Eu não sei se ela acolheu a palavra que eu falei, assim como a gente não sabe, isso é interessante, a gente não sabe se os moradores da Ilha de Malta se converteram. Diz o texto que eles foram curados. Lucas não fala nada sobre conversões em Malta, nós não sabemos. Mas isso já nos mostra uma coisa muito importante aqui, meus irmãos. Não cabe a nós controlarmos os resultados do nosso testemunho. Vocês entendem isso? Não cabe a nós, isso cabe ao Senhor.
É Ele que controla. Se essa mulher deu ouvidos ao que eu falei ou não, o Senhor sabe. Se os moradores de Malta se converteram ou não, o Senhor sabe. O meu papel é servir. O meu papel é estar no lugar e ser uma bênção no lugar em que eu me encontro. E eu vou além, eu vou dizer para vocês, nós vamos servir as pessoas, ainda que as pessoas não se convertam. Porque não somos utilitaristas, não somos interesseiros, não estamos aqui apenas para servir os que se juntam ao Senhor e à igreja. Nós vamos servir a todos, vamos servir até aqueles que não se convertem, vamos servir até os nossos inimigos e vamos deixar nas mãos do Senhor produzir glória para o nome dEle através do nosso serviço. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Então, em primeiro lugar, graças a Deus, graças a Deus. Em primeiro lugar, não é? Tem um outro lado nessa sua tempestade. Creia nisso, confie no Senhor e seja útil no lugar em que o Senhor te colocou. Segundo princípio, segunda lição. Qual é a preocupação que está no centro da sua vida? Quando a gente olha o relato sobre a estadia de Paulo em Roma, fica muito claro que o fato de estar preso não era importante para Paulo. Paulo não dá importância para isso, porque aquele era o contexto em que Deus queria ele naquele momento. Aquele era o contexto onde ele podia continuar o ministério dele. Me permitam ler novamente Atos 28, 30 e 31, para ficar isso bem fixado na nossa mente. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Permaneceu preso, né? E recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Preso ou solto, o que era importante para Paulo era realizar o propósito de Deus para a vida dele. É isso que ele está fazendo. E eu acho interessante que na carta que Paulo escreve aos Filipenses, e vejam, uma carta que é escrita nesse período, quando ele está preso lá em Roma. Nessa carta, olha só o que Paulo diz, Filipenses 1, versículos 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aquilo que aconteceu é o quê? A prisão em Roma, né? Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aleluia! Vocês estão percebendo isso aqui? Gente, o que interessava para esse homem não era estar preso ou estar solto. O que interessava para ele era ver o evangelho avançando. E quando ele diz aqui, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, as razões pelas quais ele estava preso, isso daqui nos indica uma coisa interessantíssima. Eu disse lá no começo que eu ia mencionar isso. O fato de Paulo ser acompanhado diariamente por um soldado, e provavelmente a cada dia esse soldado era trocado por outro, né? A guarda era trocada. Isso fez com que logo toda a guarda do palácio, toda a guarda pretoriana, aqueles soldados romanos duros, cruéis, não é? Todos eles já sabiam por que razão Paulo estava preso. Aquele cara estava lá com Paulo o tempo todo, vendo Paulo receber pessoas, vendo Paulo pregar Jesus para as pessoas que vinham vê-lo. Sem contar que, obviamente, Paulo deve ter começado também a pregar para esses soldados e a falar sobre Jesus. E esses homens devem ter dito entre eles: aquele cara está preso porque aconteceu um negócio lá, um homem que morreu na Palestina ressuscitou. Esse homem, Paulo diz que é o Senhor do universo, Jesus Cristo. E olha, deve ser verdade, porque o cara deu a vida dele por essa pregação. Ele era um sábio, era um cara influente na nação judaica. Ele podia estar vivendo a velhice dele confortavelmente em Jerusalém, mas ele está preso aqui por causa dessa pregação. Espera aí, deve ter alguma coisa, deve ter verdade nessa pregação. Desculpa a minha imaginação, eu fico imaginando, eu fui soldado também, eu fico imaginando esses soldados trocando notícia uns com os outros. É você que vai lá, se prepara então, você vai ouvir umas coisas que aquele homem diz, essas coisas mexem com a gente. Paulo está preocupado em pregar o evangelho, gente.
Quando o texto diz aqui é interessante, lá no finzinho da carta aos Filipenses, Paulo escreve o seguinte, em Filipenses 4:22, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Santos no palácio de César. Às vezes aqui essa expressão é traduzida casa de César. E algumas pessoas acham que gente da família imperial se converteu. Na verdade não é isso. Muito mais provável é o seguinte, palácio de César ou casa de César é uma expressão que designava o quartel, a guarda pretoriana. E o fato é aqui que muita gente se converteu na guarda pretoriana. Esses homens que não conheciam o Senhor, gentios, soldados, cruéis, foram convertidos por causa da presença e da pregação desse homem chamado Paulo. Meus irmãos, a pergunta para nós encerrarmos é a seguinte: como é que você fica diante disso? Qual era o grande foco da vida de Paulo? O avanço do reino de Deus. Diante disso, não interessam as circunstâncias, interessa é que o reino de Deus avance, interessa é que a pregação do evangelho avance. Você tem o seu trabalho, eu sei, eu também tenho o meu, você tem a sua família, você tem seus projetos, mas isso é tudo? Isso é tudo que você tem? E o reino de Deus? E o chamado para trabalhar pelo crescimento do reino de Deus? Onde é que isso entra na sua vida? Deixa eu te dizer algo, se tudo o que você tem na sua vida são os seus alvos pessoais, você tem muito pouco, entende? Vou repetir, se tudo o que você tem na sua vida são os seus alvos pessoais, isso é muito pouco. Para nós cristãos, é o reino de Deus que dá sentido aos nossos alvos pessoais. O Senhor não quer que você deixe de ter alvos pessoais, mas Ele quer que o reino de Deus dê sentido aos seus alvos. Eu não quero apenas ser bom no meu ramo de trabalho, eu quero ser bom no meu ramo de trabalho para a glória de Deus. Eu não quero apenas ter esposa e filhos, eu quero ter uma família para a glória de Deus. Porque eu tive um encontro radical com Jesus, tudo em mim mudou. Meus sonhos mudaram, meus planos mudaram, meus valores mudaram, meus desejos mudaram. Foi assim com Paulo, meus irmãos, e é assim com cada cristão, porque aqui não se trata apenas da experiência de Paulo, essa é a experiência de todo homem e mulher que tem um encontro com Jesus Cristo. Diante das crises da vida, que eu sei que são muitas tempestades, só tem segurança quem coloca seu alvo máximo em Deus, e não nas coisas, porque as coisas passam. Uma hora você está livre, próspero, outra hora você está preso em dificuldades, mas o que interessa é que o seu alvo esteja colocado no Senhor, porque aí, qualquer que seja a circunstância, você não vai perder o rumo na sua vida. Amém, meus irmãos? Diante disso, eu queria convidar vocês a ficar em pé. Eu quero ler o último versículo que eu separei para esse ensino, mas quero fazer isso com vocês em pé, e logo na sequência eu quero orar com vocês. Já vimos esse texto numa pregação anterior do Anésio, estou recuperando ele aqui agora. Paulo, antes de ir para Jerusalém, na viagem que vai ser preso, conversando com os presbíteros da cidade de Éfeso, ele chama esses presbíteros para o encontro, e no meio ali da conversa ele diz isso que está no texto: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Esse é o seu coração? Talvez você me diga: Rui, mas eu não sou um pregador que nem você, que nem o Anésio, os outros pastores, eu não sei falar. Meu querido, quem disse que todo mundo tem que fazer o ministério apenas de uma maneira? Você tem o seu jeito de falar,
Você tem o seu jeito de pregar, você tem o seu jeito de testemunhar. Eu já disse, vai servir. E quando as pessoas virem como você serve e disserem, por que você está fazendo isso? Você pode dizer, porque Jesus mudou a minha vida, é por isso que eu estou fazendo isso. E aí vão te perguntar, mas mudou como? E aí você vai dizer, porque aquilo que você experimentou, você vai ter condições de falar para as outras pessoas. E mais, Jesus prometeu isso, o poder do Espírito Santo vai estar com você. O importante é que o alvo da sua vida esteja no avanço do reino de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês agora. E eu vou pedir a Deus que faça duas coisas na vida de cada um de vocês, e na minha também. A primeira é nos levar a confiar no Senhor, mesmo durante as tempestades da nossa vida. E a segunda é nos levar a redirecionar o foco da nossa vida, para que ele esteja no Senhor e não nas coisas que passam. Você quer me acompanhar nessa oração? Pai amado, louvamos o teu nome pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos diz que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor nos garante que nós podemos passar por aflições, mas assim como o Senhor Jesus enfrentou o que havia de pior, e ressuscitou e está vivo e em glória, nós também não seremos deixados no meio das aflições, mas nós iremos chegar do outro lado, nós iremos chegar do outro lado da tempestade, nós iremos chegar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. E assim será, meu Pai, até o dia em que nós estivermos com o Senhor na eternidade, para todo sempre. Senhor, leva-nos a confiar no Senhor. Renova no coração dos meus irmãos e irmãs a fé e a confiança no Senhor, sabendo que não vamos perecer em nenhuma tempestade. E leva-nos também a ter o foco da nossa vida corrigido hoje. Que o foco da nossa vida esteja no Senhor e nos valores do teu reino, no crescimento do teu reino na terra. E nós sabemos, Pai, que se nós buscarmos o teu reino e a tua justiça, o Senhor nos dará tudo aquilo de que temos necessidade. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Se essa foi a oração que você fez no seu coração, aplauda ao Senhor agora. Louve ao Senhor agora. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs queridos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção e de vitória, firmados na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E agora, amados, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe você. Boa semana. Até domingo que vem. Em nome de Jesus.